Nós recebemos hoje nos estúdios da Rádio Vale Edson Roberto Mendes Baerli, vice-presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Tijucas, Biguaçu, e também William Voliger Breno Vita, que vão nos falar a respeito do 3º Seminário Mata Ciliar, um importante evento que estará ocorrendo nos próximos dias 19 e 20 de outubro. Primeiramente, falamos com o Edson. Nos últimos tempos, este assunto vem sendo amplamente divulgado pelos ambientalistas, tanto que foi até firmado um pacto para a defesa da mata ciliar. Bom dia, Edson. Como está esta questão na nossa região, depois de ter sido firmado este pacto? Paulinho, Sidney, ouvintes da Rádio Vale, é sempre um prazer e uma necessidade a gente estar falando sobre meio ambiente e natureza. Obrigado pela oportunidade. Nós temos trabalhado diuturnamente a questão ambiental ao longo de toda a bacia hidrográfica do Rio Tijucas e agora também incluindo Biguaçu, Antônio Carlos. E estamos, depois de 2011, quando foi firmado o pacto com toda a sociedade civil organizada, com o Ministério Público, tendo o Comitê dos Rios Tijucas e Biguaçu à frente desse processo, à frente desse pacto, uma grande responsabilidade. Firmamos com a sociedade, com todo o Vale, um trabalho de recuperação da mata ciliar. A mata ciliar, como você falou, tem sido decantada em versos e prosas, mas ainda carece de uma ação mais firme por parte da sociedade civil, por parte dos gestores públicos, até mesmo dos empresários, para que realmente se torne pauta obrigatória no dia a dia das pessoas. Você gosta de meio ambiente, você gosta de natureza, você gosta de água, você tem que gostar de árvore. E esse gostar vai muito além de simplesmente ser como eu falei, ser verso e prosa. Ela tem que ter ações, hoje em dia, que levem a resultados mais concretos na recuperação das áreas degradadas, na qualidade dessas águas para consumo humano e para o uso em tantas outras atividades da produção que tem ao longo dessa bacia. 2011, como eu falei, Paulinho, firmamos um pacto e em 2016 ele completa 5 anos. E nós estaremos agora no 3º Seminário da Mata Ciliar, entre os dias 19 e 20 desse mês, fazendo uma avaliação dele, ratificando esse pacto com a sociedade civil, com todas as organizações não governamentais, com todos os ambientalistas. E eu conclamo assim, aos ambientalistas que não só os emotivos, os que gostam de meio ambiente, mas sim que realmente a gente consiga fazer uma grande corrente de responsabilidade em torno dessa ação. Ela não é do comitê, o comitê está à frente dela. O que nós queremos é descentralizar essas ações e responsabilizar e ter cada vez mais parceiros na execução dela. E como você avalia esses 5 anos aí da atuação do pacto? Qual a evolução que isso trouxe ou ainda tem muito para ser alcançado? Em 2011, a gente utilizou dados de um estudo realizado na bacia do Rio Tijucas, em que a gente chegou, à época, à intenção de se recuperar 50 km² de áreas degradadas ou em dissonância com a legislação ambiental, enfim. Esses, para o ouvinte entender, os 50 km² dariam 5.000 hectares, o que equivale a 5.000 campos de futebol, para trazer para uma realidade mais próxima do ouvinte. Muito bem. É uma ação grandiosa, realmente é titânica. Eu sempre me refiro a isso porque é muito grande o trabalho de se coletar semente, de se produzir mudas, de se diagnosticar propriedades, de sensibilizar pessoas para isso e ainda realizar a ação de plantio. E ainda tem todo o acompanhamento para que isso aconteça. O que nós conseguimos ao longo dos 5 anos foi que de 2011 a 2013 nós realizamos ações de educação ambiental, de sensibilização. Nossos técnicos visitaram todos os municípios da bacia, as escolas, foi feito trabalhos com professores, enfim, com um pessoal que realmente também influencia nesse dia a dia, tem opinião e são transformadores. E esse pessoal tem nos ajudado nessa ação. Então nós passamos praticamente 2 anos e meio, 3 anos fazendo um trabalho de educação, de sensibilização, de informação e de diagnóstico das propriedades. Cadastro dos interessados em participar do pacto, em recuperar a mata ciliar, e aí os nossos técnicos vão a campo e fazem o diagnóstico. O que nós temos, então, efetivamente, é que de 2014 a 2016, nós chegamos hoje em dia com 65 propriedades cadastradas. É muito pouco ainda.
É um trabalho fantástico, um trabalho lindo, um trabalho realmente de parabéns do comitê, de toda a equipe técnica, de todos os envolvidos nos municípios, representantes da sociedade civil organizada dentro do próprio comitê. Mas, como eu falei, isso acaba refletindo em menos de 1% do que realmente temos para fazer. Então, nós temos atualmente, em 2016, 65 propriedades cadastradas, dessas 46 já foram realizados o diagnóstico, porque também nós temos uma equipe reduzida de técnicos que realizam esse trabalho a campo. Nós temos 26 projetos já implantados, executados a campo. Nós temos de mudas cedidas 8.400 mudas, que foram produzidas e cedidas para esse pacto ser executado nessas propriedades. E, então, em termos de área, o que nós temos hoje, então, são 69 mil em recuperação. Então, isso dá uns 6 hectares, quase 7 hectares de área recuperada. De áreas diagnosticadas, então, das outras tantas que ainda tem para ser executadas, nós temos em torno de 166 mil metros quadrados, então 16 hectares. E à espera de serem recuperados em torno de 96 mil metros quadrados, o que dá quase 10 hectares. É grande o trabalho a ser feito ainda. Eu tenho dito o seguinte, eu parabenizo sempre o nosso técnico, e esse trabalho tem recebido o reconhecimento por parte da ONU. Nós recebemos, então, um reconhecimento como uma ação socioambiental, e também temos já o reconhecimento da Fundação Banco do Brasil como uma ação social e que merece, que poderá receber aporte de apoios financeiros ou de toda a sociedade organizada ou de empresários que queiram colaborar com o meio ambiente. Então, está aberto, tem um trabalho ainda grandioso a ser feito, porque esse pacto ele não foi, por mais que a gente tenha colocado esses 50 km² como meta a princípio, ele não tem prazo. Então, meio ambiente não se trabalha meio ambiente com dias, não tem como você precisar claramente tempo. Você tem, ao longo dos anos, ou ao longo de uma vida toda, um trabalho ligado ao meio ambiente, e isso sim dará resultado ao longo do tempo também para toda uma sociedade. Quando se fala em mata ciliar, automaticamente se remete à área rural. Mas nós sabemos que também existem alguns espaços na área urbana que podem estar contribuindo de maneira direta para esse equilíbrio, né? A legislação ambiental, ela sofreu algumas modificações em 2012 mesmo, com a própria discussão do Código Florestal. Teve uma grande discussão a nível nacional. Ele modificou um pouco essas responsabilidades. A área urbana sempre foi mais conflituosa. Todas as nossas cidades, em beiras de rio, evoluíram, se desenvolveram, enfim, cresceram no entorno dos cursos d'água. Pela acessibilidade, pelo transporte, pelo lazer. E o que temos hoje em dia são sérios problemas relacionados a isso. Saneamento, falta de mata ciliar, perda de biodiversidade, enfim. Então, a área rural, teoricamente, é um pouco mais fácil pelo fato de não ter os espaços, por mais importante que eles sejam para o agricultor, para a propriedade rural, eles têm uma função, têm uma importância muito grande, porque a maior parte das nossas propriedades são pequenas. Então, qualquer espaço é rico. Mas nós temos a possibilidade de fazer uma recuperação por conta dessa ocupação ser diferenciada. Nas cidades, nós temos ocupação com edificações, com construções, com modificações humanas ao longo dos anos que causaram impactos muito mais severos. E aí temos um conflito bem mais acentuado e mais difícil de lidar. Mas nós temos sim a intenção e vontade de continuar e trazer isso para as cidades. Mas essa parceria, daí sim, tem que ser diretamente com os gestores municipais. Dos 14 municípios aí que o comitê abrange, qual deles estava mais degradado e que hoje você vê um resultado bem favorável com relação à implantação desse projeto? Como eu te falei, na verdade, esse diagnóstico foi feito há muito tempo atrás, né? A gente não tem o município com maior degradação. Nós temos impactos diferentes ao longo de todos os municípios. Como a gente tem um gradiente que vai do litoral à serra. Então, diferentes paisagens, diferentes culturas e diferentes usos do solo. Nós temos no litoral um uso muito intenso das áreas urbanas. Nós temos aqui, subindo o vale, logo a exploração mineral que também influencia diretamente, muito pesada nessas questões. E assim vamos subindo ao longo disso, nós temos mais áreas rurais, enfim. O que a gente, na época, se chegou a preconizar foi isso, que nós tínhamos em torno de 200 km² são de preservação permanente. E parte disso estava em dissonância, né, com a legislação ambiental. Como o estudo foi feito em 2011, nós precisamos de estudos mais atualizados, porque boa parte das propriedades rurais também se recuperou por abandono.
Então, hoje nós temos mais áreas recuperadas que ainda não conseguimos computar, ou ainda não tem dados mais concretos. Mas acredito que a gente está indo muito bem, evoluindo muito bem, só que cada vez mais essa responsabilidade tem que ser de todos. Então, esse terceiro seminário de mata ciliar vem justamente para poder colocar na consciência das pessoas a importância da participação de todos. E este evento, William, como vai ocorrer? Qual o lugar que vai estar sendo realizado? Qual o cronograma aí desse evento para que está chamando a comunidade para participar? Bom dia aos ouvintes da Rádio Vale, bom dia Paulinho, bom dia Sidney. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. E essa programação, que é muito importante, desse terceiro seminário da Mata Ciliar, do Comitê Tijucas Biguaçu, ele vai ocorrer então em 2 dias, né? O primeiro dia, 19 de outubro, das 14 às 18 horas, lá em Bombinhas, onde nós vamos ter ali uma oficina de produção de mudas nativas. Esse momento, inclusive, vai ser orientado e coordenado pelo nosso vice-presidente, que está aqui, o Edson Roberto Mendes Baierli, que é engenheiro florestal, e cuida desse viveiro, desse horto florestal que nós desenvolvemos no âmbito do comitê. No segundo dia, que é o seminário propriamente dito, no dia 20 de outubro, nós vamos ter ali no auditório da Univale, aqui em Tijucas, né, das 14 às 20h30. Ou seja, nós vamos ter uma tarde aí até a noite para fazer um debate, uma discussão sobre esse seminário da Mata Ciliar, que tem como princípio e tem como objetivo revalidar esse pacto. Então nós vamos ter ali às 2h30, nós temos a Mata Ciliar Além da Lei, que são impressões de uma prática em construção. Então, quem é o convidado para falar sobre isso é o Edson Gracindo de Almeida, que é analista ambiental lá do Instituto Chico Mendes. Depois nós vamos ter uma apresentação das experiências de recuperação de mata ciliar do consórcio Iberê na bacia do Chapecó-Irani, que é um outro comitê de bacia hidrográfica aqui no estado, entre os 16 que nós temos, e é parceiro de algumas atividades que nós temos. Então, quem é o convidado para falar é o Antônio Batiston, que é gerente regional de meio ambiente da Casan. Logo, nós temos aí a apresentação dos critérios para escolha de espécies e implantios de área de restauração em APP, que isso é muito importante. Às vezes o proprietário tem uma área de preservação permanente, mas não sabe como agir. Então nós vamos apresentar esses critérios. E quem vem falar para nós disso é o Alexandre Uman, que é pesquisador da Embrapa. Então, inclusive, quem é agricultor pode se beneficiar bastante dos conhecimentos obtidos nessa palestra. Depois nós vamos abordar os 5 anos do Pacto da Mata Ciliar. Então são os resultados e as novas perspectivas que a gente pode avançar nesse caminho. Nós vamos ter uma mesa de diálogo para a renovação do pacto, que é ali a assinatura dessa renovação. Como ninguém é de ferro, nós vamos oferecer um coffee break para todos, né? Isso é muito importante. Logo à noite, nós vamos ter ali o debate das matas ciliares em área urbana consolidada, com o promotor Paulo Antônio Locatelli. Então é muito importante que o Ministério Público faça parte desse projeto, desse trajeto também, porque o Ministério Público ele não tem só aquela condição de órgão fiscalizador, mas também de atuante na construção de um processo de mudança, né? Nós vamos discutir também a mata ciliar e os princípios do direito ambiental e, por fim, uma mesa de diálogo e encerramento. Mas eu gostaria de observar bastante que no período da noite, Paulinho, nós temos praticamente um direcionamento para aqueles alunos do curso de Direito. Isso é muito importante. Nesse ano aqui, né, Edson, durante a Semana do Meio Ambiente, nós tivemos um debate muito profícuo, muito interessante, com os alunos do curso de Direito da Univale sobre as questões ambientais. Então a gente quer até dar um abraço lá para os professores que organizaram esse momento, e agora nós vamos poder unir esses conhecimentos acadêmicos aos conhecimentos da população, porque fazer esse encontro é muito importante, né? Gostaria de fazer um agradecimento aqui, porque apesar da realização ser do Comitê Tijucas Biguaçu, nós temos o apoio da Casan, nós temos o apoio do Instituto Chico Mendes, do ICMBio, nós temos o apoio do Governo do Estado de Santa Catarina, da FAMAB, lá de Bombinhas, do Ministério Público Estadual e da Univale. E como patrocinadores desse evento, nós temos a FAPESC e o BRDE, que então está nos dando o apoio para fazer essa divulgação. Esse terceiro seminário é um ato muito importante no âmbito da nossa bacia hidrográfica. Como o Edson muito bem pontuou aqui, a gente
conclama as pessoas para participar, é um evento gratuito e que a gente só vai mesmo somar experiências, somar e trocar conhecimentos ali. E faz parte daquilo que a gente entende como uma prática socioambiental. A gente sai do discurso e vai para a prática. Porque o comitê hoje, ele faz uma recuperação de espaço público de uma praça, por exemplo, ele faz uma recuperação de margem de rio, faz uma limpeza de rio e de praia com seus apoiadores, né? Então hoje nós temos 55 cadeiras no âmbito do comitê e atingir aquilo que o Edson mencionou aqui, que é a plataforma internacional da ONU, da FAO, como boas práticas, um certificado nacional do Banco do Brasil, significa que nós estamos transformando o discurso, que não é apenas um discurso ambientalista, mas é um discurso coletivo, de uma forma integrada à nossa prática socioambiental. E aí a gente aproxima o morador, o empresário, o usuário de água, o prefeito, o vereador, as pessoas que participam desse debate. Então, sintam todos à vontade para participar desse terceiro seminário da Mata Ciliar. Todos são muito bem-vindos. Volto a lembrar, o evento é gratuito, ninguém paga por isso, e só leva, evidentemente, muito conhecimento. As inscrições são feitas, então, por meio do nosso blog, que é o comitetijucas.blogspot.com, também no nosso site do aguas.sc.gov/Comitê Tijucas. Nós temos uma fanpage na internet, então você vai lá no Facebook, procura por Comitê Tijucas Biguaçu, a gente vai dar toda a assessoria de como chegar a essa inscrição. E quem tiver mais dúvidas, nós estamos ali na rua Manuel José Reis, número 100, ali do lado da Porto Belo. Nosso telefone é o 3263-6563. Então, tendo alguma dúvida, entre em contato conosco. A gente tem uma equipe lá, tem a Aline, tem o Tiago, tem a Alessandra, que podem subsidiar nesse tema muito importante, que não é apenas para Tijucas. São 14 municípios envolvidos. Serve para o nosso pescador, né, que tira o seu peixinho ali, de forma artesanal, ali na nossa Baía de Tijucas, ou aqui no Rio Tijucas. Serve lá para o agricultor lá da Canelinha, de Angelina, de Alberto Leal, de Rancho Queimado. E toda a parte produtiva, seja um ceramista, né, todos nós fazemos parte dessa atividade, que é uma atividade coletiva e muito importante no âmbito da Bacia do Tijucas Biguaçu. Mais alguma consideração, Edson? Eu tenho que tocar num assunto que é o seguinte: nós tivemos um pleito agora há pouco, né, em que tivemos renovações de gestões municipais, de câmaras de vereadores, nós tivemos também a recondução aos cargos de muitos dos nossos prefeitos, prefeitas, enfim. Todos de parabéns, mas tem um apelo a fazer a todos que procurem se informar mais. A gente não tem uma preferência, não trabalhamos com esse ou com aquele. A nossa preocupação é a gestão das águas. O nosso interesse realmente é fazer esse trabalho com toda a sociedade, porque ela é tanto a beneficiária dos resultados disso, quanto também ela acaba sendo a que pode pagar um preço alto pelo não trabalho a ser feito, de recuperação de áreas degradadas, ou de se preocupar com a legislação, ou de realmente aportar tempo do seu dia a dia a isso. Então, os gestores municipais são as pessoas que transformam, são eles que realmente detêm a possibilidade de demandar, né, parte disso. E nós queremos que eles pactuem com a gente. E ao ratificar esse pacto, que eles assinem com a gente e participem. Eu tenho dito que meio ambiente da Ibope. Então nós temos que parar com o discurso fácil e realmente começar a fazer. As gerações chaves são as que realmente detêm o poder de transformação. São elas as responsáveis diretas pelas coisas acontecerem ou não. Nosso trabalho, para você ter uma ideia, é voluntário. E eu continuo acreditando. Eu continuo fazendo. Mas tem pessoas que realmente detêm o poder de transformar. Então eu faço um apelo para que realmente se engajem nisso, participem do seminário, ou consigam enviar pessoas que possam participar, que detêm o poder, pelo menos, de levar a informação até eles, e aí sim, em conjunto, a gente melhorar isso. Nós conversamos então com Edson Roberto Mendes Baierli, que é o vice-presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica Rio Tijucas e também Biguaçu, e falamos também com William Volinger Brenovida, que falaram a respeito do terceiro seminário de Mata Ciliar.